Agrodebate dessa segunda-feira, dia 29, está de volta. Você que continua conosco, obrigado. Continuamos o nosso programa com informações, já que o produtor rural, segundo uma pesquisa, quer renovar sua frota de máquinas no campo. Segundo um levantamento que foi inédito aí, o país tem 1,65 ou seja, 1.650.000 tratores, colheitadeiras e pulverizadores. A idade média é de 15 anos. Bom, os produtores rurais, segundo aí uma pesquisa elaborada pela consultoria BIM, a Bosch Inteligência de Mercado, esses produtores eles querem renovar sua frota. Cada equipamento ele tem aí em média 15 anos de uso, mas ele aí esbarra no alto custo, nas dificuldades de acesso ao crédito, para comprar, enfim, que a gente já debateu muito sobre isso por aqui. Mas a empresa ela fez uma pesquisa em todas as regiões do país. Tem informação que cruzam aí de informações de 715 produtores. O trabalho começou lá em fevereiro até julho desse ano e 80% do levantamento aconteceu de forma presencial. E na frota atual aí a gente tem 1.350.000 tratores, 217.000 colheitadeiras, 82.500 pulverizadores, enfim, tecnologia está muito relacionado com a vontade do produtor rural adquirir um novo equipamento, E aí os dados mostram que a frota ela deve ter 1.800.000 unidades até 2030, ou seja, deve crescer. E o estudo tem uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Do total das entrevistas, 64 foram com grandes propriedades que têm mais de 1.000 hectares, seguidas pelas que têm 51 a 200 hectares, que representam 18%, e de 10 a 50 hectares representam 17%. E aí, uma das surpresas do estudo foi constatar que os produtores eles querem renovar sua frota. 55% disseram ter planos de comprar uma nova máquina em até 2 anos. E aí, vem aqueles problemas de liberar crédito para o produtor, que a gente sempre fala por aqui. Vou convidar o seu Bianco para voltar aqui comigo, ele que é o nosso analista de negócios. Seu Bianco, o senhor é muito bom nisso. E é claro, quando a gente está falando de negócios agora, muito sobre negócios, a gente está falando que 50%, mais de 50%, ou seja, um pouco mais da metade do produtor brasileiro, ele quer renovar a sua frota. Querer é uma coisa. E vamos lá, por que ele quer renovar? Pelo simples fato dele ver uma máquina nova dentro da propriedade dele? Não. Vamos tentar escalar alguns motivos. Tecnologia embarcada é um deles. O produtor ele pode conseguir, através da tecnologia, numa colheitadeira, numa plantadeira, aumentar a sua produção. Esse é um dos benefícios, seu Bianco. O que mais? Justo, o que nós devemos analisar mais ou menos é o pequeno produtor, o médio e o grande produtor. Eles querem. Agora, querer não é a mesma coisa que necessitar. Bom, eu quero todo ano trocar meu carro por um carro melhor, um carro potente, carro zerinho, carro novo, eu quero. Agora, eu posso trocar? Eu tenho a necessidade de trocar. Será que o meu carro, mesmo que eu estou usando, ainda não dá para mim usar ele mais 1 ano, mais 2 anos? Então, o agricultor ele está sempre naquele sonho e o produtor ele fala muito que se ele não trocar o maquinário e deixar o equipamento dele ficar muito velho, depois lá na frente ele não consegue mais trocar, porque sucateou todo o equipamento dele. Além da gente classificar isso por pequeno, médio e grande produtor, a gente tem que classificar também por qual o equipamento. No meu entender, e aí vai ser só minha opinião. Equipamento que deve ser trocado quase sempre são colheitadeiras. Principalmente porque a colheitadeira você tem que estar com ela pronta, revisada, na hora em que você necessita de uma colheita. Naquele determinado momento. Por quê? Porque se você não colher naquele determinado momento, automaticamente poderão vir chuvas a mais, poderão
e daí você perdeu o ciclo da safrinha ou da segunda safra, e com isso você teria mais prejuízo. Agora, tem muito equipamento que você faz o mesmo trabalho com aquele equipamento antigo. Por exemplo, um trator. Você tem um trator, o trator vai puxar a grade, vai puxar o que for de necessidade com quase a mesma utilidade de um zero. Só que o zero vai te custar 3 vezes mais, e aí automaticamente não vai te dar oficina, você não vai se incomodar, o vizinho vai ver que você tem uma máquina nova. Todos aqueles fatores que o próprio produtor sempre fala. Mas eu, principalmente tratores, eu não trocaria, eu deixaria aí até mais coisa. Trator, pulverizador, qualquer outro equipamento aí. E plantadeira, Jossan, eu acho assim, plantadeira, uns valores exorbitantes. Quando você passa nessa lavoura aí, agora é o momento de plantio, e você vê aquele trator puxando aquela plantadeira lá atrás, grandona, aquela plantadeira não tem nem trator, nem nada. Só que você sabe quanto custa um conjunto desse, um trator desse, uma plantadeira dessas, de 4 a 5 milhões. E uma plantadeira dessa, de 4, 5 anos, teoricamente, ela irá valer muito pouco. Não vou dizer que ela vale nada, mas alguém que vai comprar uma plantadeira grande dessa, será que ele vai comprar usada de 4, 5 anos? Ele vai comprar uma zero. Quem é que tem o perfil de comprar uma máquina, uma plantadeira desse tamanho? Um grande produtor. E um grande produtor ele não vai comprar uma plantadeira usada. Então, uma plantadeira para 2 milhões, diluído isso em 60 meses, isso você perde uma fortuna mensalmente ou por ano. Existe a necessidade de você ter uma plantadeira grande porque a janela de plantio é pequena, porque tem a necessidade, porque tem tecnologia. Eu comento sempre que uma máquina calculadora dessas que você tem na sua mesa, aí qualquer um produtor tem na sua mesa, abra uma calculadora dessa e veja quanta tecnologia tem. E vá numa lavoura dessa e veja uma plantadeira dessa, que tecnologia tem para valer 2, 3 milhões. Então, eu ainda acho que a plantadeira é um dos últimos recursos que eu particularmente iria comprar. Tem aí tratores, os tratores eles costumam ficar por mais tempo, né, por aproximadamente o tempo de vida dele aí, que pode ser até superior, mas em média 15 anos. Os tratores são os que ficam mais, né, mas daí no caso das colheitadeiras, pulverizadores aí entra mais um desejo maior do produtor, mas aí a resposta para agora é o momento para trocar, vai depender muito dos cálculos, né? O mais adequado é o produtor rural ter um profissional, um contador adequado para fazer cálculos. Quem que seria o melhor, ou ele mesmo, se ele tiver cacife, né? Assim, se ele tiver conhecimento para isso tudo, ele consegue ele mesmo fazer aí, destrinchar o quanto que ele vai perder por mês, porque pela tua fala, uma colheitadeira, você compra por 4 milhões e daqui 5 anos você não vai conseguir revendê-la, né? Vender para outra pessoa. Então, são 4 milhões perdidos em 5 anos. Então, você tem aí quase 1 milhão por ano perdido, e aí, ou perdido não, ou investido, depende do ponto de vista, né? Então, quem seria o melhor profissional? Que tipo de cálculo que o produtor deve fazer para não entrar numa jogada? Porque a gente tem um outro problema aí também, a dificuldade de acesso ao crédito rural, né? Jossan, mas essas máquinas e esses equipamentos, as empresas que vendem isso, elas mudam um pouquinho de tecnologia e elas vão com muito convencimento ao produtor. Quem deveria saber exatamente esses cálculos é o próprio produtor, ele mesmo. Não há ninguém mais conhecedor de tudo isso do que ele mesmo. Então, ele mesmo deve saber de fazer essa conta. Aquela plantadeira antiga que ele tem lá, que está lá no fundo do quintal,
Quanto que custou isso para ele? Quantas sacas de soja eram no dia que ele comprou? E quanto que vale hoje? Um trator, igual você falou, um trator, ele tem uma vida útil de 15, 20, 30 anos. Você conhece muitos tratores aí de 30 anos. E ele não vale nada, não. Ele vale muito ainda. Porque ele ainda tem utilidade e serve para um pequeno produtor, para uma outra pessoa, para uma outra atividade. Se você for vender o trator, ele ainda tem preço. Não quero dizer que a plantadeira tem zero de preço, né? Mas é muito difícil você vender uma plantadeira usada, né, para esses produtores do tamanho que essa plantadeira é. Então, infelizmente, o próprio produtor tem que ter. E ele não pode cair no convencimento do vendedor de máquina que, não, o senhor paga isso aqui em 10 anos. Ele nem terminou de pagar ainda, a plantadeira dele vale muito pouco. Então, isso é que ele deve fazer os cálculos e olhar um pouquinho para trás. Aquelas plantadeiras que ele comprou há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, quanto é que vale essas plantadeiras e quanto que é uma nova? Mudou tecnologia. Não é tanto assim. Tomar cuidado, fazer muito cálculo para tomar a melhor decisão. Às vezes vai compensar, né? Mas às vezes também, não é querer fazer uma crítica, mas em toda área de vendas vai ser assim. O vendedor está interessado em bater a meta dele para ele conseguir o salário mais alto dele, né? Mas às vezes a melhor opção também para o produtor pode ser renovar. Por causa de uma tecnologia nova embarcada aí dentro de uma colheitadeira, de um pulverizador que vai trazer resultados para ele. Aí, faça os cálculos e boa sorte para os nossos amigos aí, produtores rurais. José, o que eu ouço muito de produtores rurais, vamos dizer, eles falam muito, eu não posso sair da atividade agrícola, do plantio e da coisa, porque se eu sair e vender meu maquinário, eu não consigo mais voltar porque é muito caro esse maquinário, né? Então o produtor ele vai renovando daqui, vai renovando de lá e de repente ele vai sobrevivendo. Agora, como você falou, será que é o momento de se trocar equipamento agora? O momento não é muito bom porque o preço da soja não está de acordo com um valor adequado. Então, isso o produtor deve saber que o momento não é esse de fazer. O produtor é muito inteligente, ele faz muitas contas, José. Um trator, eu compro um trator, há 2 anos atrás eu comprava por tantas mil sacos de soja. Hoje um trator com a mesma potência, será que eu compro com... não, eu preciso do dobro de saco de soja. Hoje ele está valendo... Hoje, com menos sacas de soja, eu compro esse mesmo trator, essa mesma colhedeira. O produtor rural ele faz muito essa conta com essa equivalência de saco de soja com aquilo que ele pagou em produtos anteriores. O produto hoje está mais caro, dá mais saca de soja, mas tem mais tecnologia? Também tem esses parâmetros e essas alegações. E aí, toma cuidado para não agir na emoção. Às vezes pode acontecer. O produtor tem muito pé no chão, mas pode acabar sendo ludibriado. Seu Bianco, pode continuar comigo por aqui? A gente se encaminha para o nosso último assunto de hoje. Não, tem o último intervalo comercial para fazer, né? Então, daqui a pouquinho eu te chamo de volta. Esse vai ser o nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando da British Petroleum, que é a multinacional do Reino Unido, uma das maiores companhias de energia do mundo, que parou de construir uma fábrica de biocombustíveis. Para eles, investir no petróleo é mais rentável. Cadê a sustentabilidade, Europa? A gente volta já.